Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre as características do anúncio publicitário. Vamos ver com mais cautela, com mais calma, quais são os elementos da linguagem verbal, da linguagem não verbal que constituem um texto para que nós possamos denominá-lo de anúncio publicitário. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas de língua portuguesa para os 7º anos. Parabenizo a todos por estarem aí assistindo às nossas videoaulas e vamos ver quais são os nossos objetivos. Então a gente vai ler e interpretar um anúncio publicitário e vamos analisar a linguagem verbal e a linguagem não verbal no anúncio publicitário. Então vejam, os anúncios publicitários têm como objetivo comercializar um produto, um serviço ou uma ideia. Nesse caso nós temos aqui a presença de uma imagem que contém no centro uma lata descartável, uma lata amassada, uma latinha de refrigerante, e como elementos da linguagem verbal a gente tem as palavras escritas ao longo do cartaz. Então mude de atitude e ajude muita gente a ganhar a vida, separe o lixo e acerte na lata. Observem que a cor utilizada para grafar aqui a segunda frase escolhida foi a cor verde, ilustrando aí a preocupação com as questões ambientais. Então nós temos aqui embaixo o nome das instituições que estão patrocinando essa campanha publicitária, Então vejam, a linguagem verbal são as palavras, a não verbal, visual, são as imagens. E aqui a gente tem uma reflexão sobre um outdoor, Então nesse outdoor a gente tem aqui as palavras, e as imagens. Então observem que para a linguagem verbal que é constituída por palavras, nós temos as seguintes frases: não deixe o fundo do mar virar lixeira. 5 de junho, dia do meio ambiente, Bahia Marina. Então as palavras, lembrando, são linguagem verbal. E para a linguagem não verbal, ou também chamada de linguagem visual, temos a presença ali de vários sacos de lixo no fundo do mar. E aqui uma reflexão: as empresas tentam nos influenciar com uma infinidade de faixas, cartazes, anúncios, outdoors, todos envoltos por um único objetivo, o de atrair a atenção do leitor mediante o ato comunicativo. Então, quais são as características de um anúncio publicitário? Primeiro, existe uma aliança entre linguagem verbal e não verbal. O texto geralmente é curto, objetivo e atrativo. As letras são em fontes arredondadas e de tamanhos grandes para que possam ser lidas à distância. As cores são chamativas, mas sem que chamem mais atenção do que as informações veiculadas. Claro, existem informações e em muitos anúncios publicitários existem os slogans. O slogan geralmente... O slogan se refere a uma frase de efeito que acaba virando um ícone representativo de determinada marca ou produto. Então a gente tem, por exemplo, Bombril 1001 utilidades. Quando se vê 1001 utilidades, as pessoas associam a marca daquela lã de aço que a gente utiliza para lavar louça e fazer faxina, Bombril. Então você faz essa associação com os elementos da linguagem verbal 1001 utilidades. Essa é uma espécie de slogan, utilizado numa campanha, num anúncio publicitário para vender um determinado produto. Então temos várias outras situações em que aparecem esses slogans constituindo aí um anúncio publicitário. Convido vocês agora a fazer a leitura de um texto cujo título é Pneus sustentáveis realmente ajudam o meio ambiente? Cada vez mais, as pessoas e as empresas demonstram interesse em produzir e elaborar produtos que sejam o menos prejudicial possível ao meio ambiente. Uma maneira de ajudar a natureza e contribuir para a construção e movimentação do mercado é apostar em pneus sustentáveis. Hoje em dia, muitos objetos que antes conhecíamos apenas como objetos comuns, feitos a partir de plástico ou outro material qualquer, acabam ganhando modelos ecológicos. E estes tipos de produtos estão caindo cada vez mais no gosto das pessoas e até mesmo das grandes, médias e pequenas empresas produtoras, ainda que não sejam todas.
A onda sustentável. Produtos como sacolas ecológicas, garrafas ecológicas, telhas ecológicas e uma infinidade de outros objetos já fazem parte do dia a dia de muitos. E um outro importante produto vem conquistando aos poucos o seu lugar no mercado, os pneus sustentáveis ecológicos, né? Então, aqui nesse texto A Onda Sustentável, a gente tem aí uma amplitude da visão, né, com relação aos anúncios publicitários estarem cada vez mais demonstrando uma preocupação dos grandes empresários aí com relação à sustentabilidade ambiental, com relação ao uso econômico de determinados materiais para compor esses produtos, né? E com isso, de repente, ampliar a venda na medida em que os consumidores se identifiquem, né, com determinados produtos por conta de demonstrarem essa preocupação com questões ambientais, né? Então é uma consciência ecológica, planetária aí, que se tem a respeito do uso responsável, né, de determinados produtos, da aquisição de determinados insumos necessários aí à nossa sobrevivência. Então, aqui a gente tem para a nossa primeira atividade uma imagem, né? Percebam que nós temos um boneco constituído por pneus, né, recicláveis. Na frente desse boneco existe ali o desenho de uma plantinha, né? E como elementos da linguagem verbal, a gente tem, né, uma faixa onde está escrito Michelin, né? E a Michelin é uma das líderes mundiais na fabricação e comercialização de pneus. Que ideia a imagem transmite sobre a empresa fabricante de pneus? Então, a primeira atividade não está difícil, eu vou dar um tempo para vocês elaborarem aí a resposta para essa questão.
E aí, pessoal, estava difícil, estava fácil? Como vocês acharam essa questão? Vamos ver aqui qual é a nossa sugestão? Então vejam, a imagem transmite a ideia de uma empresa preocupada com o meio ambiente. A resposta estava bem fácil de elaborar, né? Por conta de como nós fizemos já a análise aí da imagem, né? Da forma como foi constituído o anúncio publicitário. Então, a linguagem do anúncio publicitário, ela pode ser visual ou também chamada de linguagem não verbal, que é uma forma de comunicação produzida por meio de símbolos, ou também a linguagem pode ser multissemiótica, ou seja, ela pode ser híbrida multimodal, que se compõe de elementos não verbais e verbais, né? Então, quando nós temos imagens e palavras, a gente tem aí uma linguagem que consideramos multissemiótica, híbrida ou multimodal. Na segunda atividade, nós temos aqui uma imagem, né? E eu vou perguntar para vocês como foram articuladas a linguagem verbal e a linguagem não verbal nesse anúncio, tá? Então, analisem bem, explorem todos os recursos utilizados para compor esse anúncio publicitário. Mãos à obra!
E aí, pessoal, vamos retornar então? Então, observem aqui que a nossa sugestão de resposta para vocês consiste em analisar a expressão mais segurança se destaca pelo tamanho das letras e localização no texto. Essa informação está associada à ideia de segurança no trânsito em uma viagem de férias, representada pelo cenário praiano e o carro de uma família na estrada, né? Então, se vocês escreveram algo semelhante a isso, né? Parabéns, né? Aqui a gente tem essa exploração, né? Dos recursos multissemióticos, né, da linguagem híbrida. Temos ali os desenhos, as imagens que constituem a linguagem não verbal, associados às palavras que constituem a linguagem verbal presentes nesse anúncio publicitário. Então, vamos propor aqui a leitura de mais um fragmento de texto, né, para continuar com a nossa reflexão. Alguns produtos podem ser considerados sustentáveis por gerar menos perdas, por serem recicláveis ou mais duráveis. Outros porque contêm menos substâncias prejudiciais ou tóxicas, ou porque seu processo de produção consome menos energia. Os produtos que geram renda para cooperativas, artesãos ou comunidades de baixa renda também são considerados sustentáveis. Então, temos uma curiosidade aqui que foi publicada no site do Sebrae. E um momento de reflexão, né? Ao adquirir um produto, você verifica se ele é sustentável ou se a empresa que o fabrica desenvolve ações de sustentabilidade? Então, essa é uma resposta pessoal, né, para vocês refletirem sobre essa possibilidade, caso essa não seja uma ação que vocês já incorporaram na vida de vocês, certo? Então, é sempre interessante a gente pensar, né, em que medida que o produto que eu estou adquirindo demonstra por parte do fabricante, né, pessoa para quem eu estou contribuindo com o aumento nos lucros, em que medida que esse fabricante tem aí uma visão socioambiental e está preocupado com essas questões de sustentabilidade, certo? Isso é interessante para a gente também, de certa forma, estar contribuindo aí, né, com o nosso meio ambiente, ok? Então, nessa aula, nós interpretamos anúncios publicitários, analisamos como a linguagem verbal e a não verbal articulam-se como um elemento de persuasão no anúncio publicitário, né? Então, a persuasão é essa tentativa de forçar, de certa forma, né, persuadir, sensibilizar o consumidor para que ele venha ter interesse em adquirir determinado produto, serviço ou ideia. Então, nesse vídeo, nessa aula aí, a gente discutiu sobre a questão do anúncio publicitário enquanto gênero textual, os elementos da linguagem verbal e não verbal que constituem os anúncios publicitários. Espero que vocês tenham gostado e até breve.